Terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. As principais informações, tudo que você precisa saber para começar este novo dia. Estamos ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco com esse programa em podcast, todas as plataformas, e também logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos com temperatura mais alta, 31 de máxima e 17 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 19 graus e para hoje não há previsão de chuva. Neste programa de hoje, 24 de agosto, são 7 horas e 7 minutos, temos a presença do Aloysio Abreu Barbosa, hoje conosco, para recebermos aqui o deputado federal, líder da oposição na Câmara, pelo PSB, Alessandro Molon. E a gente pede a você que nos acompanha sempre, para a gente fazer aquela inversão dos blocos aqui do programa, dessa dinâmica, e ao fim, ao final do programa, logo após a entrevista com Molon, então a gente traz as notícias que são destaques hoje no portal folha1.com.br e, naturalmente, os comentários sobre as mesmas. E nessa inversão, então, a gente traz o bom dia do nosso convidado Alessandro Molon, que vem para conversar conosco aí sobre essa agenda em Campos, uma avaliação do governo Vladimir. Vamos falar sobre a sua luta também na Câmara Federal, o governo Castro, a filiação de Freixo ao PSB, enfim, tem muitos assuntos para a gente comentar e falar aqui hoje, e claro, a sua intervenção e participação aí pelo streaming também é importante. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui, muito bom poder conversar com você nesta manhã, seja bem-vindo, bom dia ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todo mundo que nos acompanha pela Folha FM, quero cumprimentar também o Aloysio. Bom dia, Aloysio, é um prazer estar com você aqui também, e agradecer a todos que nos acompanham, todos os ouvintes aí da Folha FM, que da sua casa ou no caminho para o trabalho, já vão nos ouvindo, e vamos conversar um pouco sobre Campos. Queria mandar um alô especial para a turma do PSB de Campos, para a nossa presidente, a Roberta, enfim, uma turma muito querida nossa, com quem vou me encontrar com muito prazer na sexta-feira. Legal. E eu estou rindo aqui, estou ouvindo você falar e é evidente a sua performance como radialista também, que eu acho bacana, você coloca no seu currículo, é professor, historiador e radialista. Muito bom, Aloysio. Muito orgulho de ter feito rádio durante um bom tempo, sinto muita saudade, Cláudio. Eu acho que o rádio, ele cria uma relação entre a gente e o ouvinte, diferente da televisão, não é? Essa relação que o rádio cria, porque muitas vezes o ouvinte do rádio ele está ouvindo a conversa, a entrevista, a notícia, a música, e está cuidando da casa, está trabalhando, está dirigindo, né? Então é uma forma diferente de se relacionar com a notícia, com a voz de quem está falando. Da televisão não é a mesma coisa, né? Eu descobri isso com a minha experiência e tenho muito orgulho disso. Põe aí as pessoas para imaginar, a começar pela voz. Imagina, né, como que é a estrutura física do locutor. Ainda bem que não tem imagem. Eu tenho um caso muito engraçado para contar disso, muito simpático, se você me permite, rápido, antes de cumprimentar o Aloysio. Um dia, peguei um táxi no Rio de Janeiro e, por coincidência, o motorista do táxi era meu ouvinte. Né? E logo na hora que eu disse o endereço para onde queria ir, ele me reconheceu imediatamente pela voz, porque a voz é o único dado que você tem do radialista, né? Então aquilo fica muito marcado. E ele olhou para mim e disse: olha, eu imaginava você completamente diferente de como você é. Aí eu disse: como é que você me imaginava? E ele fez uma descrição da imaginação que tinha de mim, inteiramente igual a como ele era. Eu fui me dando conta disso depois. Ele descreveu uma pessoa que era basicamente como ele era. Quer dizer, essa identificação que surge, né, entre o ouvinte e o radialista, o locutor, que é muito bacana. Muito bom. Tem que reconhecer de verdade, realmente, né? Pela voz é uma impressão realmente muito bacana. Aloysio, seja bem-vindo também, bom dia,
né? Prazer recebê-lo sempre aqui no Folha no Ar, prazer poder contar com a sua presença sempre. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, deputado Luciano Molon. Obrigado pela presença. Vamos estar podendo conversar sobre vários assuntos, começando por Campos, passando pelo Estado, chegando até a Brasília, né? Brasília tem um estado complicado. Em relação à rádio, é que se lembrar que Campos é uma referência até nacional em rádio, né? Quer dizer, quer que seja pela tradição que tem, Campos também tem a tradição de imprensa, para imprensa escrita é pleonasmo, né? Mas enfim, de jornal, terceiro jornal mais antigo de Campos, parou de rodar há pouco tempo, que era o Monitor Campista. Temos a Folha da Manhã, que batiza esse grupo, que roda há 43 anos. Né? Mas rádio, Campos deu, né, o candidato a presidente da República, que quase foi o segundo turno, em 2002. O governador do Estado duas vezes elegeu, o governador do Estado uma vez, ele reelegeu a mulher no primeiro turno, Antônio Garotinho, né? E vem da rádio, é um fruto da rádio, né? Mas, deputado, vamos começar a Roberta está aqui nos ouvindo, agradeço a ela também aqui por ter intermediado a entrevista, né, com a sua assessoria. Perguntar da agenda de vocês. O senhor vem na sexta-feira, deve ficar no sábado também, se eu não me engano. O deputado Marcelo Freixo, que foi se comparou lá atrás, agora voltou ao PSB. Ele veio para o PSB, o senhor já tinha vindo. Vai estar essa semana em Campos também. Qual é a agenda de vocês em Campos que os traz a Campos? Afinal, vocês são políticos mais da capital. Bom dia. Bom dia, Luiz. É um prazer também conversar com você. E é bom lembrar essa tradição de Campos, do rádio, da imprensa, né, como você disse, dos jornais, mas também a importância histórica dessa cidade, uma cidade muito importante para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, né? Uma tradição econômica importante, uma cidade que marcou o desenvolvimento do país, né, com quadros políticos também muito importantes, né, que Campos tem. Portanto, é um grande prazer estar conversando com vocês e na sexta-feira e no sábado estar em Campos. Nós vamos fazer uma série de agendas, dentre elas nós encontraremos profissionais da educação, encontraremos o prefeito da cidade, encontraremos o bispo Dom Roberto, né? Vai ser um prazer estar com o Dom Roberto também, um amigo querido que conheci antes de se tornar bispo de Campos, né? E considerei que foi um presente para Campos receber um bispo tão engajado, tão comprometido com as causas sociais, com a situação do nosso povo, né? Como já disse, estaremos também com o prefeito, visitaremos o ENF, que é um orgulho para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, né? Aproveito para mandar um abraço para o reitor, né, o professor Raul. Estaremos também com o reitor do IFRJ, o professor Jefferson, com a professora Adriana, que assumiu recentemente a direção da UF aí. Portanto, haverá um encontro também com esse polo de ciência, tecnologia, inovação, que são as universidades localizadas em Campos, né, um lugar importante de produção de conhecimento, né? No dia seguinte, eu terei a oportunidade de encontrar profissionais da saúde, essa que é uma área fundamental, especialmente nos dias de hoje, né? Nesse quadro dramático de pandemia que a gente vem vivendo, e também profissionais da segurança pública, né? Vamos conversar também sobre esse desafio que é a segurança para o nosso Estado. Vou ter um encontro também com os dirigentes do PSB local, com a Roberta, que é a presidente com a direção do partido, com a militância do partido, e também com lideranças locais, não é? Pessoas que estão envolvidas na luta por uma cidade melhor, por um Estado melhor. Então, é uma agenda intensa de encontros, de debates sobre a situação do Rio e sobre também a situação do nosso país, né? Por isso, esse encontro aí na cidade com os reitores, os diretores, com a Ana da UF, com o Jefferson e com o Raul, e também com lideranças locais que estão pensando o país, que estão olhando
como enfrentar as grandes dificuldades que o país está vivendo. Um momento dramático do Brasil. Luiz, o Brasil está mal, o Rio está péssimo, o estado do Rio está péssimo. Todos os indicadores que a gente pegar do estado do Rio, eles tendem a ser piores do que a média nacional. Né? Portanto, é um tema desafiador para a gente encontrar saídas para o estado do Rio de Janeiro. Daí esse encontro aí com os reitores, o Jefferson Luiz, a Ana e o Raul, e também com lideranças locais, profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais da segurança, ativistas em geral e pessoas que estão tentando pensar caminhos para o estado. Só lembrar, se você me permite, deputado, a Ana é diretora da UF Campus, né? Exato. Eu disse Adriana na primeira vez, mas me confundi aqui, Ana. Não, porque o reitor fica em Niterói, né? A Ana é diretora da unidade campus aqui. Inclusive, sim. Agora está... Inclusive, tomou posse na quinta-feira, salvo engano, passada, não foi isso? Na semana passada, enfim. E eu até recebi o convite, mas não podia, mas tentar retribuir o convite e saudar minha dívida aí com a minha ausência nessa sexta-feira. Inclusive, a UF está vivendo um momento, está na contramão aí dessa fase ruim nacional que o senhor falou. A UF está retomando as obras do seu campus ali na Avenida 15 de Novembro, à beira do Rio Paraíba, né? O seu novo campus, dos seus prédios. É um momento até positivo da UF, aí na contramão dessa fase ruim nacional. Mas o senhor falou também que tem a agenda do prefeito Vladimir Garotinho. Você podia especificar, detalhar sobre o que é essa agenda? Claro. Mas antes disso, rapidamente, Aloysio, só falar do orgulho que eu tenho de ter sido aluno da UF. Né? A minha formação é de professor de História, eu fiz graduação em História e depois o mestrado em História também na UF, no campus do Graguatá, e para mim é um orgulho imenso assim, ter sido aluno da UF. Eu, ultimamente, tenho feito várias emendas parlamentares para a UF, recentemente inauguramos no campus de Niterói, na verdade, na Faculdade de Direito, um elevador para pessoas com deficiência, poderem acessar o auditório nobre da faculdade. Tenho procurado, aos poucos, retribuir muito que eu recebi da UF, né? De forma que eu considero que é um privilégio para campus também ter uma UF, um campus avançado da UF aí, e cumprimento o reitor também por essas obras que ele está fazendo, que são obras importantes. Aqui. Essa reconstrução da UF, essa construção, né, desse outro prédio da UF, recebeu uma emenda minha também. Então, essa iniciativa que está tendo aí em campus, felizmente, pôde contar com o meu apoio também, direcionando recursos para que essa construção que você acaba de mencionar ocorresse. Então, se for possível, vamos fazer uma visita aí a esse local, né, se houver tempo. Né? Mas sobre o prefeito, o encontro com o prefeito é um encontro institucional. Né? Nós estaremos com o prefeito Vladimir, provavelmente um encontro por volta do meio-dia, 13h, talvez seja um almoço, mas, enfim, o que importa é um encontro para falar das necessidades da região norte fluminense, na Campos, que é esse polo, não apenas uma cidade importante, mas o polo principal do norte fluminense, entender outros desafios da região, as dificuldades que ele tem enfrentado e vermos como é que podemos ajudar, né? Esse é um pouco o espírito também da nossa presença como parlamentares eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro. Daí a visita institucional a ele para discutir desafios do local, quais seriam prioridades, se tem alguma obra estruturante para a qual ele deseja a colaboração da bancada federal. Afinal de contas, eu estou como deputado federal, o deputado Marcelo Freixo também está como deputado federal, então é uma tarefa da gente vermos como podemos ajudar também Campos em alguma necessidade que seja sentida pela prefeitura. E também ouvir do prefeito como é que ele pretende enfrentar os muitos desafios que tem pela frente, né? Como é que ele está vendo o cenário de Campos, do Estado e do país. E também falar sobre a necessidade de derrotarmos o atraso, Aloysio, na próxima eleição nacional. É fundamental oferecer para o país um caminho, uma alternativa que não seja a do extremismo, do ataque à democracia que tem sido trilhado por Bolsonaro e seus aliados. Bolsonaro é tema para o nosso último bloco. Eu vou até falar com o Nogueira para a gente fazer esses dois primeiros blocos um pouco mais curtos do que o normal.
Normalmente eles têm mais ou menos o mesmo tempo para ter mais espaço no último bloco para falar sobre a realidade nacional. Só para lembrar, o reitor da UF é o Antônio Cláudio, né? E o deputado Molon está certo, eu cheguei a entrevistar o senhor através da assessoria, deputado. Matéria que estou puxando aqui, porque eu fiz essas matérias, por acaso. Matéria de 1º de outubro de 2019, emenda de bancada, capitaneado pelo Vladimir Garotinho, hoje prefeito com o qual o senhor vai se encontrar, mas da qual participou também o Cristino Auro, Benedita Silva, o Chico D'Angelo, Clarissa Garotinho, o senhor, Paulo Ramos e Thalia Petroni. Puxando aqui a matéria que propiciou você retomar a obra dos prédios, né? Agora... Uma obra digamos assim, ousada, né? Uma obra importante, né? Não é uma obra pequena, uma construção importante que acho que vai dar um gás novo para a UF. E como você disse bem, né, Luiz? A gente está precisando inverter esses sinais que a gente está vendo no país, né? Sinais de depressão econômica, sinais de decadência, de queda, sinais apontando para baixo. É importante apontar para cima, né? Quer dizer, ousar, pensar, sonhar, planejar, lançar, construir. É importante reverter essa energia que o atual governo colocou no Brasil, que é uma energia negativa. Mas só para lembrar que no caso do prédio da UF, que aí tem que ser fiel ao fato histórico, a obra foi iniciada no governo Lula e ela foi paralisada ainda no governo Dilma, né? Não foi... Logicamente que a realidade está falando, ela não se restringe ao prédio da UF, mas especificamente em relação ao prédio da UF, foi uma conquista do governo Lula, que no governo Dilma, ainda com aquela crise, né, econômica, que inclusive foi um dos fatores aí alegados para o impeachment dela, a obra foi paralisada. E graças a Deus, e o trabalho de vocês lá na Câmara foi retomada. Mas essa relação que o senhor teve, inclusive participando da emenda para a UF, que foi aquela emenda de bancada liderada por Vladimir, qual a impressão que o senhor tem da transição de Vladimir do parlamento para o executivo? Eu tenho a impressão, assim, Luiz, primeiro que foi uma eleição muito disputada, né, e é uma prefeitura que começa, né? Eu acho assim, a sensação que eu tenho, primeiro que o prefeito queria muito ganhar a prefeitura e ser prefeito, ser poder executivo, né? E não é uma transição simples essa de parlamentar, né? O nosso trabalho como parlamentares é discutir, é debater, é carregar recursos, enfim, é um esforço de alguma maneira, de colaborar para o desenvolvimento das regiões. Já o papel de prefeito, de poder executivo, ou de governador, ou de presidente, é de realização, é de executar, é de fazer. Não é uma transição, digamos assim, muito simples, né? E eu acho que ele está enfrentando esses desafios agora, né? Eu acho que ele está com o desejo de ser bem-sucedido, acho que está se esforçando, está se dedicando. Não é uma tarefa banal, não é simples administrar uma cidade, quanto mais uma cidade da importância, da relevância e da complexidade de Campos, né? Eu, sinceramente, eu torço pelo sucesso dele, da prefeitura, porque quem tem a ganhar com o sucesso do Poder Executivo, do chefe do Executivo, é a população. E eu acho que a gente tem que colocar acima das diferenças partidárias da gente, acima das opiniões, acima das visões que contrastam muitas vezes, o interesse da população. Então, eu olho para a prefeitura de Campos nesse momento e torço pelo sucesso do prefeito, porque se ele for bem sucedido, melhor que o povo de Campos, o que a gente quer é o que é melhor para o povo. O senhor falou da sua formação acadêmica, né, professor? É professor acostumado a dar nota. E eu vou pedir, vai analisar essa matéria que tem 3 blocos, vamos analisar três âmbitos, né? Municipal, estadual e federal. Mas começando pelo municipal, logicamente que o senhor é um deputado que tem sua vida na capital. Mas é interessante para nós aqui de Campos sabermos a visão também que se tem da capital sobre Campos, né? A visão de fora sempre contribui, né? Se você tivesse dado uma nota de 0 a 10,
aí para esses quase 8 meses do governo Vladimir, que nota seria e por quê? Luiz, assim, eu como professor, e você recorda bem essa profissão da qual eu tenho muito orgulho, né? Eu aprendi que a gente, para avaliar um aluno, a gente tem que submeter o aluno a vários testes, né? Para dar uma nota, para decidir se passa ou não passa de ano. Eu acho que é cedo para dar uma nota para o prefeito, né? Eu prefiro, em vez de dar uma nota, fazer uma avaliação conceitual, né? Eu acho que o prefeito ele vem enfrentando dificuldades na prefeitura, especialmente na área da saúde, né? Eu acho que a vacinação não foi uma tarefa simples, né? O desafio da vacinação em Campos, que foi um desafio importante, enfrentou algumas dificuldades. Nós temos o tema agora do fechamento do Hospital Geral de Guarulhos, né? Portanto, eu acho que temos ali desafios importantes ali na saúde que ele precisa enfrentar. Agora, eu acho que seria cedo para dar um aprovado, um reprovado. Eu diria que ele tem, de alguma medida, em alguma maneira, sido esforçado para enfrentar os seus desafios. Se você insistisse em uma nota, daria uma nota 7 no momento, né? Algo em torno de 7, mas fazendo a consideração de que é começo de governo, que acabou de assumir, quem acaba de assumir o governo tem algumas dificuldades, até colocar a casa do jeito que entende que ela vai funcionar melhor, não é simples, né? Então, eu diria algo em torno de 7, né? Algo próximo de 7, mas considerando que há várias provas ou várias outras avaliações para serem feitas, digamos assim, até o fim do período letivo, para ver se é aprovado ou não, né? Eu me colocaria desse jeito, assim. Eu acho que a saúde é um desafio importante, acho que tem dificuldades ali, desafios grandes na saúde, mas eu não faria uma avaliação definitiva sobre o governo nesse momento, né? Eu acho que é preciso aguardar, dar tempo ao tempo, permitir que o prefeito apresente as soluções que tem para apresentar para a cidade e, mais adiante, seja possível fazer uma avaliação mais definitiva, digamos assim, do seu governo, né? Eu diria, eu faria essa consideração. Deputado, tem aqui o programa, só para a gente fechar esse bloco, tem um grupo de WhatsApp, que é também do blog Opiniões, né, do Aloysio, no portal folha1.com.br, no jornal Folha da Manhã, e aqui no blog e também aqui no streaming do Face, o reitor Raul, né, Palácio da UENF, lhe cumprimenta e faz uma pergunta também, a gente transmite aí para o senhor. Bom dia, deputado. Os últimos ministros da Educação têm se posicionado contra o financiamento público, contra as universidades e, ultimamente, contra os deficientes nas universidades. O que o deputado acha sobre a desvalorização da educação do governo Bolsonaro e como isso reflete na crise econômica e saúde também atual? Eu considero um desastre completo o Ministério da Educação, né? Se o Aloysio insistisse com uma nota, eu daria nota 0 para o Ministério da Educação, né? Se houvesse a pergunta da nota também para o Ministro da Educação. Por quê? Porque é um desastre completo que tem sido feito com a educação. Eu considero o professor Raul, da UNEF, o professor Jefferson, do IFE, né? e o professor e a professora Ana, diretora da UF em Campos. Eu considero o reitor Antônio Cláudio, da UF, eu considero verdadeiros heróis e heroínas. São verdadeiros heróis e heroínas. Porque tem sido um grande desafio levar adiante a educação brasileira. Não tem sido fácil. O Ministério da Educação não faz nada para ajudar os reitores, os profissionais da educação. Ao contrário. Há, desde o começo do governo, uma política de perseguição às universidades, de perseguição aos professores da rede federal. Eu lembro a vocês que, ainda no primeiro ano do governo Bolsonaro, o primeiro-ministro Vélez, né, foi um desastre completo, imediatamente trocado, entrou o Weintraub, ele disse que ia acabar com a balbúrdia nos campi universitários, né? Eu lembro que, não sei se vocês se lembram, das 3 universidades citadas, Aloysio e Cláudio,
ex-ministro da Educação, uma delas foi a UF, né? Ele disse acabar com a balbúrdia da UF, porque a UF se posicionou contrariamente às atitudes fascistas que o governo ensaiava, né? Então, houve uma perseguição à UF e um ataque à universidade. Agora, essa fala do ministro da Educação, tratando de maneira inaceitável as pessoas com deficiência, como se as pessoas com deficiência fossem um problema. É inaceitável que isso seja dito, como se elas atrapalhassem a educação. Quem atrapalha a educação é o Ministério da Educação. Quem atrapalha a educação brasileira é o governo Bolsonaro, né? Quem vem atrapalhando, nomeando reitores que não são os mais votados, interferindo nas unidades, criando, isso sim, o caos, cortando recursos, contingenciando, cortando bolsas de pesquisa, não liberando os recursos do FNDCT. Ou seja, a relação do governo Bolsonaro com a educação é a pior possível. E, infelizmente, isso é compreensível, porque se trata de um governo que não quer que as pessoas pensem livremente. E a universidade é um local do livre pensar. Os professores, os profissionais de educação ajudam os alunos a pensarem criticamente, a pensarem livremente, a terem a sua própria opinião, né? Portanto, eu diria que os profissionais de educação merecem todo o meu respeito, a minha consideração, a minha admiração, a minha solidariedade, e eu considero que a maneira como o governo Bolsonaro trata a educação pública é a pior maneira possível. Não poderia haver nada pior do que o tratamento que o governo Bolsonaro vem dando para a educação. Só lembrar aqui que o reitor da UF Raul Palácio está nos ouvindo, e lembra aqui que o deputado Molon também trouxe emendas para a UF. Muito obrigado, reitor. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado a UF também. Eu acredito muito nisso, sabe, Aloysio? Eu acho que uma das vocações do nosso Estado, e a gente tem que tirar o Estado do Rio do fundo do poço, né? E acho que o papel de um parlamentar federal, um deputado, um senador, é trazer recursos para o Estado e ajudar o Estado a se desenvolver, entendendo as vocações do Estado. E eu acho que uma grande vocação do Estado do Rio de Janeiro é a produção de conhecimento, né? Nós temos várias universidades federais e estaduais aqui no Rio, no Estado do Rio, que são referências para o Brasil. A UENF é uma delas, é um orgulho para o Estado do Rio de Janeiro. Então, a UENF, a UF, o IFE, são instituições que merecem o nosso apoio, que podem ajudar o Rio de Janeiro a alavancar o seu desenvolvimento. O reitor Jefferson, por exemplo, recentemente em Brasília, inaugurando em breve na região metropolitana do Rio um novo campus com tecnologia de ponta para pesquisa, investimento e formação de pessoas especializadas em energias renováveis, não é? Eólica, solar. Quer dizer, esse é o caminho do Brasil. O Brasil vai se desenvolver se ele apostar em educação, ciência, tecnologia e inovação. É nisso que acredito para o futuro do Brasil, é nesse tipo de desenvolvimento, Aloysio, um desenvolvimento sustentável, que mude a matriz energética do país, né? Que prepare o país para o pós-petróleo, né? Esse tema que é um tema tão importante para Campos, né? Uma região tão rica em petróleo, mas que enfrenta agora o desinvestimento da Petrobras, né? É fundamental preparar o Brasil, preparar Campos para o pós-petróleo. Isso se faz com ciência, tecnologia, inovação, pesquisa de ponta. Por isso, a minha aposta nas universidades. Só para terminar aqui, Cláudio Nogueira, se me permite. Sim, claro. Roberto Barcelos, presidente municipal do PSB. Bom dia a todos, um orgulho para nós do PSB ter um deputado do peso do Alessandro Molon na bancada em defesa dos nossos direitos. Bom dia, Roberto. Beleza. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo carinho. Para a gente é um orgulho ter uma presidente aí do partido na cidade de Campos como você, uma pessoa séria, honrada, dedicada, cheia de ideais e cheia de valores bonitos também. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você, Roberto. Bom, são 7h35, deputado. Vamos fazer uma pausa bem rápida aqui. Você que também nos acompanha tanto pelo streaming quanto pelo rádio, claro. Uma pausa bem rápida e a gente volta na sequência conversando com o deputado federal líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, ao vivo na Folha FM. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.